E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, sou professora de língua portuguesa e estamos aí na última unidade aí do nosso livro didático. Hoje nós vamos falar aí, continuando sobre a questão dos pronomes que nós iniciamos na aula passada, falamos sobre os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, nós falamos então sobre a questão do pronome pessoal do caso reto, falamos sobre o pronome pessoal do caso oblíquo, importante aí decorar aquela tabelinha que a professora passou para vocês, né? Primeira pessoa do discurso, eu. Qual o pronome oblíquo ligado a ele? Me, mim, comigo. Segunda pessoa do discurso, o tu. Qual o pronome oblíquo ligado a ele? Te, ti, contigo. Terceira pessoa do discurso, o ele ou ela. Qual o pronome oblíquo ligado a ele? O, a, lhe, se, si, consigo. Como quando eu falo, ele se preocupou. Por isso que eu uso se. Eu não posso dizer assim, algumas pessoas vão falar, né? Eu se joguei, né? Então não é o se joguei, porque o se pertence ao terceiro e não à primeira pessoa, tá? Se o cara fala eu se joguei, tem que se jogar mesmo, né? Então nesse caso aí tem que usar o pronome correto com as pessoas do discurso, tá? Nós, o pronome pessoal do caso reto, nós utiliza o pronome oblíquo nos, conosco. Ele foi conosco, né? Quer dizer com nós. Só que nós não falamos dessa forma, então tem que utilizar o conosco. O vós, que é o pronome pessoal do caso reto, vai utilizar o pronome pessoal do caso oblíquo, vos, convosco. Deus esteja convosco, né? Então, nesse caso aí, é o que nós chamamos da utilização. Depois, o último, né, que é a terceira pessoa do plural, eles ou elas, tem como pronome pessoal, então, o eles, e o pronome pessoal do caso oblíquo, o os, as, lhes. E o se, se, consigo, que não pode variar, né? Então, utiliza também. Eles se dedicaram aos exercícios. Eles se deram as mãos, né? Então, por isso que eu uso ali o se, porque ele pertence a essa pessoa do discurso. Toda vez que eu utilizar, né, com o pronome pessoal correto aí, eu tenho exatamente essa adequação vocabular que se espera de um 7º ano, por exemplo. Então, hoje nós vamos falar então, e encerrando aí essa questão do pronome pessoal, nós vamos falar sobre o pronome pessoal de tratamento. Tratamento é quando eu me dirijo a alguém. Esse tratamento ele pode ser de modo informal ou ele pode ser de modo formal. O que seria o modo formal? Quando eu não conheço, não tenho muita intimidade com uma pessoa e ela é mais velha, por exemplo, né? Você vai se dirigir lá ao diretor da sua escola. Então, em geral, você se dirige a ele ou a ela, né? Falando senhor, a senhora, isso é respeito, né? Algumas famílias ainda preservam essa questão da utilização para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, essa questão de utilizar o senhor e a senhora. Quer dizer que você respeita muito aquela pessoa e por isso que você utiliza. Uma outra coisa na questão também de idade, né? Então você bem mais novo, daí uma pessoa mais velha, ela pode exigir ou gostar que você utilize esse senhor e essa senhora. Nesse caso aí, essa utilização tem a ver com a forma como nós nos dirigimos para alguém. Isso é pronome de tratamento. Então, o pronome de tratamento tem a ver com a forma como eu trato o outro. Vamos ver agora aqui, então, alguns pronomes de tratamentos que são ainda utilizados na nossa sociedade, tá? Então aqui, logicamente que Vossa Majestade nós não utilizamos aqui, mas em alguns países ainda tem essa questão de ter como chefe do Estado, né, a pessoa que comanda o país, ser o rei, né, que nem a Rainha Elizabeth. Se nós formos nos dirigir à Rainha Elizabeth, nós vamos falar Vossa Majestade, porque esse é o pronome adequado para essa pessoa. E você tem então a abreviação correta aí do Vossa Majestade. Você tem Vossa Majestade Imperial, né? O VMI para imperadores, né? Nós não temos aqui também, mas nós podemos nos dirigir aí como
se em outros lugares houver, né? Vossa Alteza, né? Para príncipes. Então, o VA, príncipes e princesa. Vossa Onipotência, né? Seria aí na questão de Deus e não tem essa questão da abreviação. Vossa Santidade. Isso sim é utilizado bastante para o Papa, né? Então, as pessoas se dirigem a ele desta maneira. Vossa Santidade. Vossa Paternidade, superiores de ordens religiosas, Vossa Eminência, cardeais, muito a ver com a questão aí da igreja, né, da questão da religião. Vossa Eminência, Vossa Reverendíssima, sacerdotes e bispos, Vossa Magnificência, reitor de universidades. Vocês ainda não utilizam, mas os pais aí, um familiar que está fazendo a faculdade tem que fazer um documento, tem que se dirigir ao reitor desta maneira, Vossa Magnificência. Vossa Excelência, presidente, embaixadores, ministro. Então você utiliza aí esse pronome de tratamento. Meritíssimo, quando o advogado está diante do juiz, ou você tem que falar com o juiz, você vai utilizar esse pronome aí, meritíssimo, MM, né? Vossa Senhoria, então para pessoas aí que tem um cargo importante, né? Então nesse caso aí você usa o Vossa Senhoria. Senhor, demonstração de respeito, pessoas mais velhas. Senhorita, nós não utilizamos tanto aqui no Brasil, mas em alguns países eles utilizam então para mulheres que são solteiras. E você, situações informais. Veja que o você aí, o pronome de tratamento, que ele é utilizado na nossa sociedade muito, né? Nós utilizamos o tempo todo. Esse você, ele teve uma transformação muito histórica, né? Então, antes você falava vossa mercê, depois ele foi transformado para vós mercê, e aí ele chegou no você. Na nossa fala, nós fazemos isso daqui. Não, olha, eu não duvido muito que daqui a um tempo esse você que já fez uma transformação histórica aqui, chegou aqui, vai chegar aqui também. Nós já utilizamos isso na nossa fala. Você diz assim, ei, você viu aquele negócio? Não é isso, a gente tirou já o vô, né, ali. Então, nesse caso, talvez, com a transformação da língua, chegue-se a isso, né? Espero que não, tá bom aqui, né? Então, nesse caso aí, você já tem aí essa questão da transformação desse pronome de tratamento. Ele é um tratamento, então, de cerimônia ou informalidade, como no caso do você. Pessoal, vossa ou sua excelência? Nesse caso aqui, as duas formas estão corretas. Ali a professora colocou muito vossa, mas como que é o vossa? Vossa é quando eu me dirijo diretamente à pessoa com quem eu estou falando. Então, por exemplo, vou falar com o deputado, vossa excelência. Então, por quê? Eu estou falando diretamente com ele, mas eu quero falar do deputado. Ah, sua excelência não está agora e tal, eu não estou falando com ele. Então, o vossa é utilizado diretamente para quando você fala e o sua é quando você fala da pessoa, não, e no caso, indiretamente. Então, aqui, vossa excelência já aprovou a escolha das cores? Estou falando com ele. Agora eu vou falar dele. Sua excelência, o governador, deverá estar presente na inauguração da ponte. Agora eu não estou falando mais com o governador, estou falando dele. Então, essa é a diferença entre usar o vossa e usar o sua. Uma outra coisa interessante é que toda vez que você usa o pronome de tratamento, você usa tanto pronomes e verbos de terceira pessoa. Embora ele seja de segunda pessoa, porque é com quem você fala, mas você só pode usar verbos que estão em terceira pessoa. Então você não pode falar assim, vossa excelência já aprovaste. Aprovaste pertence à segunda pessoa. O aprovou, que é a terceira, que no caso é a correção. Então tem que tomar cuidado com isso. Olha aqui, ó, e você é a mesma coisa. Ah, bonitinho, você viu lá e vai passar para o teu colega porque você achou tão bonito, né? Estou aqui, vim cuidar de você. Até aqui tudo bem. Agora o problema está aqui, ó, te proteger. O que a professora falou sobre o te? O pronome te pertence à segunda pessoa. Você
não pode utilizar pronomes de segunda pessoa. Ele tem que utilizar o quê? Tem que utilizar pronome de terceira pessoa. Qual que é o pronome de terceira pessoa? Se, si, consigo, o, a, lhe. Então, como que ficaria aqui, professora, para ficar certo? Estou aqui, vim cuidar de você, protegê-lo, fazê-lo sorrir. Tá? Então, nesse caso aqui, se caísse uma questão dessa na prova, você tem que fazer essa adequação, porque você não pode utilizar o te, porque o te é para tu e não para você, que é a terceira pessoa no caso. Mesma coisa aqui, ó, encontrei você e te achei um cantinho tão lindo, ai que bonitinho, né? Mas aqui está errado na questão da inadequação da linguagem. Então, encontrei você e o achei, né? Porque o te pertence à segunda pessoa, você eu não posso usar de segunda pessoa, eu tenho que usar de terceira pessoa. Aí resolvi ficar, tá? Então, essa adequação, ela é necessária para você estudar os pronomes. Copie as frases eliminando os pronomes pessoais que forem desnecessários. Então, nesse caso, quando nós dizemos que as pessoas devem ter igualdade de direitos, nós queremos, não precisa, já falou o nós aqui, o verbo já tem uma terminação que você já sabe que o queremos só pode ser usado para a primeira pessoa do plural. Então, nesse caso, tira esse nós daqui. Explicar que todos precisam ter oportunidades iguais. Então, tirando um nós já tá bom, né? Quando ela pegou o dinheiro, ela correu, olha que repetição, né? Quando ela pegou o dinheiro, correu e escondeu na caixinha de surpresa. Ali era o lugar onde guardava todas as quinquilharias que encontrava. Então, ela, uma vez só, estou falando da mesma pessoa, né? Então, nesse caso aí, você faz essa substituição. Qual o pronome de tratamento usado para se dirigir a um rei? Vossa Majestade. Ao Papa? Vossa Santidade. Ao diretor da escola por meio de requerimento? Vossa Senhoria. A um senador? Vossa Excelência. A um amigo? Você. Informalidade, né? A uma pessoa com a qual não se tem intimidade, se for mais velha, é senhor ou senhora. Então, nesse caso aí, você utilizou esses pronomes de tratamento, você está dentro da regra. Complete as frases com pronomes pessoais adequados na pessoa indicada nos parênteses. Encontrei, ó, a terceira pessoa do plural na primeira pessoa do singular, né? Então, terceira pessoa do plural. Encontrei-os na porta do cinema e eles disseram-me que o filme era muito bom. Fui ao encontro dos dois e disse, terceira pessoa, disse-lhes, disse a eles. Contei, primeira pessoa, não, a terceira pessoa do plural. Contei-lhes a história da maneira como me foi contada, a primeira pessoa do singular. Com um susto ela desmaiou, mas logo voltou a si. Ó, ela se consigo. Trouxeram, primeira pessoa do singular, muitos livros para eu ler. Pessoal, tira esse mim aí. O mim não faz, né? O mim, ele recebe só. Então, para mim ler não pode. Para eu ler, que é o pronome adequado nesse sentido. E o último aqui, as meninas. Eu as vi no portão. Então, nesse caso, você coloca o pronome oblíquo. Os direitos não são iguais se as oportunidades são diferentes, né? Então, nesse caso aqui eu tenho artigo, pronome oblíquo, o cachorrinho, artigo. Acabou o tempo, o artigo. A mulher, artigo, está diante do substantivo. Para sonhar, e o homem, artigo. Perdi a hora, artigo. E o meu artigo não estava ali. Procurei ele, trocou pelo ele, é pronome pessoal do caso oblíquo. Por todos os cantos, artigo. Mas não encontrei ele, então é a situação, pronome pessoal do caso oblíquo. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha aprendido a utilizar a correção aí, tanto do pronome pessoal de tratamento, quanto dos outros pronomes pessoais do caso reto, pessoais do caso oblíquo. Se você ficou com dúvida, volte aí na aula, refaça essas frases que a professora colocou, essas orações, e adeque aí essa linguagem que é necessária aí para uma linguagem padrão.
Eu espero que você tenha sucesso aí nesse teu empreendimento, tá? Muito obrigada pela sua atenção e até uma próxima aula. Tchau!